basicamente, só para a gente ficar na mesma página, né? Essa reunião trata da questão do itinerário formativo de qualificação profissional, tá? Então, não tem nada a ver com a questão da EJA e EAD. Estou vendo que tem alguns DIR aí que estão presentes e que não ofertam a qualificação, ou se ofertam, pelo menos para nós não está aparecendo. E daí, se for o caso, até peço para conversar conosco ali, para verificar se o seu nome ainda não foi... O que aconteceu com a turma, se foi aprovada, não foi aprovada, referente à situação, tá bom? Então, nós hoje estaremos tratando referente ao curso, ao itinerário formativo do Código 1824 relacionado à qualificação profissional. O que nós estaremos realizando hoje aqui, na verdade, vai ser algo bem objetivo, tá? Então, tende a não tomar muito tempo e, ao mesmo tempo, já reforço que não vai ser não será uma reunião isolada, tá? A nossa intenção é, pelo menos, se não uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nos reunirmos, pelo menos nesse primeiro momento, para a gente buscar fazer esses ajustes, principalmente por entender, por ser esse algo novo, né, essa questão da qualificação, e acima de tudo, dentro desse formato, dentro dessa organização que está proposta, tá bom? Então, nós teremos outros momentos para que a gente possa nos organizar nesse processo aí. Por uma questão de organização aqui, só para a gente identificar. Na Metropolitana Sul, no município de Mandirituba, nós temos o CBJ Mandirituba, que vai estar ofertando essa turma. Quem são os representantes de Mandirituba? Tem aí o núcleo. A diretora ainda não chegou, que é a substituta, a Maria Perpétua. Certo. E tem professor de Mandirituba? Não? Então tá, vou pedindo para a Jaqueline ir anotando ali, só para a gente ir organizando. Cornélio, nós vamos ter o Colégio Jerônimo Unuma. Cornélio, eu vi que a Adri está aí. Tem o Enio. Olá, Enio. Você é o professor do componente? Não, eu sou vice-diretor, sou diretor da EJA. Perfeito. E tem a professora aí, está presente? Acho que não. A Jéssica levantou a mão ali. Quem que é? Oi, Jéssica. Levantou e saiu, acho. Então tá, estamos... A Jéssica é a minha professora de qualificação. Tá, então nós estamos com o Enio, diretor lá do núcleo de Cornélio. Foz, nós estamos... Oi, Jaque. Enio, você já está com o professor, já houve atribuição de aula para o professor? Já, aqui já está tudo definitivo, tudo certinho já. Tá, depois a gente vai repassar a gravação, é importante depois você, a equipe pedagógica, sentar com o professor para repassar também, tá? Legal, beleza. Tranquilo. Foz, estamos com a Liliane aí, a técnica do núcleo. Do CBJ, como que tá aí? CBJ Jurides. Tem alguém, Lili? O Diri ou algum professor? Professora Franciele, pode falar? Oi, eu sou de Foz do Iguaçu, do CBJ Jurides. Sou professora do curso técnico. Legal, prof, seja bem-vinda. Obrigada. Guarapuava, estamos com a Denise, e daí do CBJ de Guarapuava, que vai estar realizando a oferta. Tem alguém aí? Professor? Não, Anderson, eu até estou mandando mensagem já para ela aqui, porque ela deve ter esquecido também. Perfeito, então. Daí qualquer coisa a gente repassa a gravação. Florestópolis, estamos com o prof aí, com o Diri aí da escola. Estamos sim. Tem professor já também? Tem sim, a gente mandou o convite, mas eu acredito que ele está dando aula no regular agora de manhã. Acho que ele não conseguiu participar, mas já está atribuído às aulas, beleza? Legal. E é compreensível, tá, pessoal? Eu marquei horário aleatório porque dificilmente a gente ia conseguir organizar com que todos estivessem presentes, então a intenção de gravar, já disponibilizar, já é com esse caráter, mas fico feliz de ver a grande maioria aqui junto conosco. Londrina, então estamos com a Rosângela, parece que tem a professora Jéssica, que não sei se está aqui. Oi, prof. Oi, estou aqui sim. Legal. E está faltando um professor, né, Rô? A Vilse está aí também. Sim, falta o professor do noturno. Do noturno. A pedagoga também está presente. Legal. Do nosso não entrou ainda Rolândia, diretor Diogo.
Perfeito. Mas eu já encaminhei, aliás, tanto na sexta quanto hoje, né? Um lembrete. E sabe Bom informar dia, rolando... Vilse. Ele é a Mara aqui, ó. Ele é a Mara. Oi. A Mara já está presente. Isso, eu Olá, vi que o Diogo não entrou, então eu acessei aqui. Legal. E tem professor já para o componente da qualificação, prof? Sim, tem sim. Então, beleza. Daí qualquer coisa... Eu acho que hoje ele não está presente aqui conosco, né? Mas depois repassar para ele lá. Tá bom. Maringá, estamos com a Eunice e do Colégio Vital Brasil. Tem alguém? Eu. Professora Neuza. Judite, levantou a mão. Não. Bom dia, estou aqui sim, Neuza. Bom dia, tudo bem, Judite? A pedagoga está de atestado. Eu acredito que o diretor auxiliar também. Ah lá, o Paulo está também. Legal, então. Perfeito. A professora, ela está em aula, tá no outro colégio. Perfeito, depois a gente só vai reforçando, por isso que a gente pediu direção, equipe pedagógica pudesse estar presente, até para ir recebendo essas informações sobre uma questão de encaminhamento propriamente dito ali, tá bom? Tá bom. A Matinho, estamos com a Cris, lá do Tereza da Silva Ramos. Professor Adriano, oi professor, tudo bem? Sim, eu também sou do Tereza da Silva Ramos, sou professor de lá. Legal, professor, seja bem-vindo. Nova Esperança de Paranavaí, estamos com o Ademir, que é o nosso técnico. Tem alguém de Nova Esperança, Ademir? Claudete, professora Claudete levantou a mão. Oi, professora, seja bem-vinda. Obrigada, eu sou pedagoga. A pedagoga, perfeito. Já tem professor já? Temos professora sim. Legal, então. E para a gente finalizar nossa listagem aqui, União da Vitória, já vi a Rita ali, já vi a Ju, tem professor já, Ju? Rita? Sim, temos sim, Anderson, já temos. Inclusive ele está, é o professor Douglas, da administração. Perfeito, ótimo então. Então assim, pessoal, então, do modo geral, todos estão aqui representados. Só para vocês terem um indicativo referente a essa organização que nós estamos propondo ali. Hoje são inicialmente 12 turmas que estarão ofertando o curso de qualificação em assistente administrativo. É uma proposta nova. Eu, particularmente, Anderson, acredito muito nessa questão da qualificação, de levar a qualificação para os nossos estudantes. Apesar de que ainda eu acredito que a gente vai precisar avançar muito nessa proposta que nós estamos ofertando enquanto mantenedora, certo? A gente buscou fazer um escopo, um desenho relacionado de modo que não gerasse a questão da oferta do contraturno, nada em si, mas quando a gente envolve a questão da qualificação, a gente sabe que exige-se muito mais pontos de atenção, mas é algo novo, e aí é a primeira situação que eu peço para vocês, a compreensão, porque a gente está num processo de construção, e não é um processo fechado, e por essa razão que nós vamos precisar muito do apoio de todos vocês. Os professores que estarão lá fazendo a gestão dessa proposta, a equipe pedagógica, a equipe diretiva, todos os técnicos dos núcleos aqui hoje que estão presentes e envolvidos nessa ação propriamente dita, para que depois, lá no final do semestre, nós possamos traçar e ter alguns pontos de atenção e verificar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, porque com certeza vai ser passivo de situações que gerem dificuldades dentro do processo, e isso eu preciso muito dessa reflexão por parte de vocês, para que a gente consiga avançar, melhorar e aperfeiçoando todo esse processo aí. São ao todo 11 escolas, dentro dessas 11 escolas serão 12 turmas que estarão iniciando essa proposta, com em média de 234 alunos. Então, é um número interessante para a gente tratar e até mesmo fazer todo esse processo de avaliação daquilo que estará sendo proposto e organizando dentro desta ação. O que a gente tem que pontuar com vocês propriamente dito, dentro de toda essa organização, pessoal? A gente teve alguns ajustes a pedido do Conselho Nacional de Educação sobre a questão do itinerário formativo. Então, nós vimos já dentro de uma organização
dentro dessa proposta, aonde culminou agora para esse segundo semestre a opção de ser gerado esse itinerário formativo relacionado a uma qualificação profissional, certo? Essa opção de qualificação profissional, primeiro, foi tratado com vários pontos de atenção. Primeiramente, ter o profissional que possa estar atendendo. Segundo, ter a demanda do aluno que tenha o interesse em estar cursando essa proposta, essa organização referente à qualificação profissional, para que daí, consequentemente, a gente conseguisse gerar toda essa mobilização, esta oferta, conseguisse formalizar essas 12 turmas que até então estão abertas e desse início a essa proposta. Dentro dessa proposta, esse itinerário formativo propriamente dito, ele tem toda uma estrutura de organização voltada para 240 horas. E por que 240 horas? Esse foi um dos embates que nós tivemos junto com o Conselho, porque por se tratar de qualificação, nós entendíamos que poderia estar sendo realizado um curso de qualificação de 160 horas, que é o normal que a gente vê no catálogo do modo geral. Contudo, o Conselho bateu o pé, porque dentro de uma normativa lá da Resolução 01 de 2021 do Conselho Nacional de Educação, indica justamente toda essa situação voltada para um curso de qualificação na EJA de 240 horas. E dentro desse caráter, dentro dessa característica, a gente teve que fazer todos esses moldes, e aí a gente começou a ter alguns problemas, entre aspas, ou acima, começou a aparecer situações que nós tivemos que ter de tomar decisões. E tomar decisões em que sentido? Sentido de que a gente precisasse reorganizar essa matriz, de modo que a gente saiba que, a gente já sabe que para essa reorganização de matriz, a gente precisa manter essa característica do atendimento no mesmo turno, porque a grande dificuldade do nosso aluno, muitas vezes, é frequentar o contraturno, muitas vezes ele nem vai, né? Ele já tem a dificuldade de frequentar o turno, imagine se a gente começar a fazer a opção e dar a opção, ou exigir com que ele tenha a necessidade de cursar contraturno. Então, dentro dessas características, dentro dessa situação, acabou se gerando justamente uma gestão e uma organização de proposta relacionado aonde afeta e envolve diretamente a questão do curso de qualificação, aonde nós estaríamos trabalhando com atividades direcionadas complementares, certo? E aí, claro que todo esse caráter do curso de assistente administrativo, a gente sabe que exige-se todo o ponto de atenção, como qualquer outro curso de qualificação, contudo, a gente tem maiores possibilidades de gestão. Mas eu não estou aqui afirmando que é a proposta ideal, longe disso. Aí retoma aquela minha fala inicial, que eu vou precisar muito do apoio de vocês para que a gente faça essa avaliação durante o processo, e quando eu falo que nós teremos a necessidade, sim, de estarmos mais próximos, talvez justamente com esse intuito de ter esse feedback, de estarmos compartilhando aquilo que cada um dos professores que estarão assumindo as aulas possam estar contribuindo no processo. Então, talvez aqui já saia de partida, assim, talvez dando um indicativo de, será que é interessante montar um grupo com os professores, equipe pedagógica, enfim, que estão diretamente envolvidos, para, eu brinco, né, mais um grupo de WhatsApp, né, mas justamente para fazer essa troca de experiência, talvez fica um ponto de atenção aqui, talvez seja interessante até para a gente nos ajudar dentro desse processo e, consequentemente, a gente consiga ir contribuindo cada um dentro do processo, fazendo essa troca daquilo que está dando certo ou não dentro do processo. Talvez a gente parta para esse caminho, mas daí a gente vai verificar como que nós podemos conduzir, tá bom? Dentro disso tudo que eu falei, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver se consigo, não, né? Tem que compartilhar, né? Acredito que, se vocês não receberam, vocês estarão recebendo no dia de hoje. Já foi encaminhado para os núcleos, e eu já pedi para que os núcleos encaminhassem para as escolas uma informação básica sobre todo o procedimento daquilo e da maneira que estará dando esse processo de encaminhamento dentro da ação propriamente dita. Não muda nada daquilo que hoje já acontece dentro da EJA.
talvez o grande diferencial, principalmente para vocês, professores que estão assumindo, é o fato de não estar vivenciando ainda tudo aquilo que esteja acontecendo dentro da modalidade da EJA, e talvez seja o novo. E aí é importante, a gente ressalta bastante a importância de vocês estarem alinhados, conversando constantemente com a equipe pedagógica da escola, para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre essa modalidade. Eu brinco assim, né, que as modalidades trazem muitas especificidades, assim como a educação profissional, a EJA também tem a sua característica, tem todo um processo que precisa ser respeitado, principalmente até por um perfil de aluno. Então, eu trago aqui para vocês já esse ponto de atenção quando for trabalhar com esses nossos alunos em sala de aula, para aqueles que não atuaram ainda na modalidade, entender um pouco esse perfil, essa característica desse alunado da EJA. Ele tem umas características próprias, assim, que é importante nós estarmos pontuando, ressaltando aqui com vocês, porque eu brinco assim que para o aluno da EJA, se tiver o mínimo do obstáculo que já estiver, e aí eu não tô dizendo que tenha que facilitar o processo, não, mas a gente tem que buscar se aproximar desse estudante para que a gente consiga mostrar para ele que ali tem todo um contexto e uma ação propriamente dita que ele precisa também seguir e realizar dentro do processo. E que ali não é um obstáculo, mas são ações que ele precisa estar desenvolvendo dentro da ação propriamente dita. E daí, quando a gente traz a questão da avaliação, a avaliação dentro da modalidade se mantém a mesma dentro do processo, de 2 a 10 instrumentos avaliativos. Beleza? Só que esses 2 a 10 instrumentos avaliativos, vocês têm a total autonomia de estar gerenciando e organizando dentro do bimestre. Tá? Bimestre, que lembrando que o nosso curso é semestral e são 2 bimestres, ou seja, a cada 10 semanas fecha-se um bimestre letivo, um bimestre, e dentro desta organização é importante vocês sentarem com a equipe pedagógica para que eles possam apresentar para vocês o cronograma já de quando que termina o primeiro bimestre, quando que inicia o segundo, e daí por aí vai, tá bom? Dentro do processo de avaliação, também tem as questões das recuperações, como qualquer outra ação propriamente dita, mas é importante reforçar que, lembrem que nós estamos tratando de um curso de qualificação de assistente administrativos, onde nós temos 5 componentes, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco ali, vai reforçar com vocês. A ementa, acredito que todos os professores já tenham recebido a ementa do curso. Se não recebeu, peça para a direção, se a direção não recebeu, peça para o técnico do núcleo, essa ementa já deveria estar na mão de vocês. Mas vocês observaram lá que tem 5 ementas já organizadas e separadas dentro de uma carga horária propriamente dita. Esta organização é onde vocês vão desenvolver. Lembrando, é algo fechado? Claro que não é. O plano de trabalho docente, a gestão, a organização deste material, de como vai estar sendo organizado, de como vocês estarão repassando para os estudantes, é tratada assim com essa independência, com a questão da autonomia do professor em sala de aula. Isso é fato. O que a gente precisa entender são esses encaminhamentos e de que modo nós estaremos dando essas ações, principalmente quando nós tratamos dentro dos instrumentos avaliativos de 2 a 10 instrumentos a serem realizados durante esse período de avaliação. Tá bom? Aqui tem uma fala que dentro do curso nós vamos ter um momento presencial, certo? Então, vocês vão ter 4 aulas presencial com esses estudantes. Acredito que todos os professores que tiveram já suas aulas vinculadas já foram informados, então vai ter 4 aulas que está vinculado e terá atendimento direto com o aluno, e ali o aluno tem sim a obrigatoriedade de frequentar, passível à reprovação, certo? Essas 4 aulas estão computadas e estará sendo calculadas dentro do cálculo final para a aprovação ou não. Se ele tiver menos de 75% de aprovação, ele reprova.
Então, também chama-se, trago esse ponto de atenção, assim como qualquer sala de aula, seja ela do curso técnico, seja ela do regular, seja na EJA da qualificação também, trazer essa característica dos 75%, e daí esse aluno precisa estar frequentando, realizando essas aulas normalmente, e caso não esteja, é de extrema importância a interlocução junto com a equipe pedagógica, para que haja a intervenção, a busca ativa, se for a necessidade de realizar o Se Liga, assim seja feito, ou seja, ações que realmente precisam estar sendo formalizadas dentro dessa busca. E ali tem uma organização total das 15 aulas, onde nós temos o componente de atividades administrativas, com 5 aulas, formação e desenvolvimento de pessoas, 3 aulas, informática básica, 1 aula, linguagem e comunicação, 3 aulas, matemática financeira, 3 aulas. Todos esses 5 componentes aqui, toda essa organização, é dado por um único professor, que são vocês. A gente até pensou, vamos fragmentar esses componentes, tal, para cada componente ser um professor. Foi pensado no início lá. Mas como é algo novo, talvez o ano que vem possa até ser. Quem vai me dizer se a professora Jéssica, vai lá, pega a sua turma, e chega no final do semestre, a professora Jéssica Anderson, não está dando certo, eu acho, minha opinião é que precisa desmembrar. Cada componente seja administrado, seja aberto a possibilidade para um professor trabalhar. Beleza, a gente vai analisar, vamos verificar a viabilidade. Se a gente entender que precisa desmembrar esses componentes para que outros profissionais atuem, não tem problema. Se vocês indicarem que não, poxa, eu, professora Jéssica, dei lá, fluiu tranquilamente, consegui dar os 5 componentes ali propostos, fluiu, rendeu, foi trabalhado, alcançou-se o objetivo, trabalhei as emendas, as propostas, e não vi problema algum nesse sentido. Ótimo. A minha intenção é concentrar tudo isso em um único profissional. Mas volto a reforçar, por se tratar de algo novo do piloto, talvez a gente entenda que tenha necessidade de desmembrar. Não é a minha intenção, sinceramente. Mas se lá no final do semestre, depois de conversar com vocês 12, e eu vou chamar essa reunião, para que os 12 profissionais que atuaram nesse semestre se manifestem dentro do seu ponto de vista e entendam que a gente precisa desmembrar, a gente desmembra dentro do processo. Mas hoje, todos esses componentes estarão sendo ministrados por vocês propriamente ditos, tá bom? Para o estudante, a carga horária vai fechar às 15 horas semanais, sendo 11 aulas desenvolvidas no momento não presencial, e aí que vai entrar o Classroom. Não sei se todos já estão com acesso, eu sei que alguns já estão postando bonitinho, outros nem acessaram, mas a gente vai fazer um acesso rápido aqui e um passo a passo para vocês de como vai funcionar. E as 4 aulas serão presenciais, que é a questão que estará sendo trabalhada com os alunos no modo geral. E aí que eu preciso explicar para vocês esta organização propriamente dito. Por quê? Porque nós temos, dentro dos 5 componentes que foram indicados aqui, nós temos as 15 aulas, perfeito? Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui. Acho que aqui fica melhor. Então, nós temos 15 aulas. A gente está indicando que dentro dessas 15, 11 aulas estarão sendo relacionadas a Classroom. A carga horária é compatível com a questão de Classroom. 4 aulas são aulas de suprimentos que estarão sendo realizados para o momento presencial. Agora, se a gente pegar a interlocução entre essas 2 colunas, das 11 aulas do Classroom e as outras 5 que é relacionada ao suprimento de vocês, o que a gente quer dizer com isso? Que dentro dessas 5 aulas que estão relacionadas, que vocês estão supridos, que vocês deverão cumprir no turno de trabalho da turma, que vocês deverão cumprir no estabelecimento de ensino. Essas 5 aulas, elas estarão sendo disponibilizadas para quê? Para que vocês possam estar realizando postagem dos exercícios das atividades, lá dos conteúdos, textos complementares, lá no Classroom, que
que vocês possam estar fazendo a interação com esse estudante lá no Classroom. Então, eu falo assim, que essas 5 aulas que vocês estarão organizadas e cumprindo na escola, é o momento que vocês estarão interagindo dentro do ambiente lá do Classroom com o estudante. E, consequentemente, verificando se esse estudante está acessando o Classroom. E isso é muito importante. Por quê? Porque se o aluno não estiver realizando o Classroom, possivelmente ele não vai estar cumprindo, não vai estar realizando ou não vai estar desenvolvendo as atividades propriamente ditas, certo? Então, quando a gente fala que tem uma aula de interação lá do Classroom, quando eu falo que o professor tem que postar os conteúdos da semana, esse conteúdo deverá ser relacionado a aproximadamente essas 4 aulas aqui. Certo? Então, dentro da atividade administrativa organizacional, puxando a ementa, foi verificado que preciso trabalhar tais temáticas. Estará postando um vídeo que o professor, dentro da hora atividade, dentro da organização e da gestão das aulas propriamente ditas, ele vai organizando o seu material, e esse material ele vai estar postando lá no Classroom para que esse aluno tenha acesso e aprofundamento. Para quê? Para que lá no momento presencial, o professor possa fazer os esclarecimentos ou até dar continuidade no conteúdo que lá foi posto e disponibilizado propriamente dito. Oi, Rô. O Anderson, a minha pergunta é, o suprimento no RHCED, esse suprimento da postagem do Classroom, ele não entra, ele só está entrando assim, ó, com 2, ele só entra o suprimento da aula presencial. Então, está dando 9 aulas, não está dando as 15. Mas é isso mesmo, tá? A questão é justamente essa. Por não ser um momento de interação direta com o estudante, onde o aluno não vai estar na sala, não vai ter ação pedagógica do profissional dentro da sala de aula, em termos de suprimento, vai ser dado 9 mesmo, entendeu? Neste momento, a gente não conseguiu avançar em termos disso. A intencionalidade nossa é fazer com que isso aqui possa até avançar e melhorar, indo para as 15 propriamente dita lá, que é algo que a gente precisa fechar, na verdade. Mas, neste momento, o que ficou disponibilizado é que dentro dessa aula do Classroom, que é uma aula presencial e uma relacionada ao Classroom, essa uma aqui seja relacionada a essas 4 aqui. Ou seja, em termos de carga horária, quando a gente fala em uma e postagem de carga horária do professor, o professor vai buscar organizar o conteúdo e dentro deste conteúdo aqui, relacionado a 4 aulas, ele possa estar utilizando essa aula para postagem. Lembrando que nós estamos tratando de 9 aulas, mais a hora atividade. A hora atividade eu já não estou nem computando aqui também, que a hora atividade também serviria para a questão da atividade, de correção de exercícios, entendeu? Postagem de material, suporte, esclarecimento de dúvidas. Ou seja, a gente está deixando essa uma aula para que o professor possa organizar o material e fazer a postagem lá no Classroom, e, consequentemente, se sobrar tempo dentro do processo lá, ele pode também estar utilizando para esclarecimento de dúvidas, enfim, qualquer outra situação relacionada ao processo. O professor pode postar um exercício aqui no Classroom e usar o momento presencial para correção. Nada impede, entendeu? Essa gestão do trabalho docente do professor é algo que deverá estar sendo gerenciado e organizado. Então, essa defasagem hoje que você aponta, Rô, de 15 para 9, considera-se, está sendo considerado, e isso o Conselho deixou bem claro também, que o ambiente virtual dentro o ambiente remoto, né? Eu tenho que separar as linguagens aqui, porque senão eu vou estar falando de EAD, eu não estou tratando de EAD aqui. Mas o ambiente remoto dentro dessa proposta está previsto para essas aulas aqui dentro da postagem, onde não há interação direta com o aluno. Existe uma interação virtual, onde o professor vai estar postando os conteúdos, fazendo toda a interação, organizando o material e postando lá, e que, se não tempo, pode fazer a correção, fazer as mediações, ou se não, também tem a hora atividade propriamente dita para esta ação, entendeu? Então acho que 9 gera mais 2 ou 3 horas atividades, né, que poderão estar sendo utilizadas
principalmente na questão da ação de correção de exercícios nesse sentido. Eu entendi, Anderson. Eu entendi. Então, a pergunta, vou mudar a minha pergunta. O professor vai ser suprido com 9, ele vai, mais 3 horas de atividades, que ele vai ganhar por 12, certo? E aí as outras 3, que é essa interação, ele não ganha, mas ele vai trabalhar, é isso? Trabalhar no sentido assim de que... De postagem, na verdade, ele vai estar organizando o material. Talvez Sim. a dificuldade inicial neste momento é estar organizando o material de acordo com a ementa. Mas depois que esse material estiver organizado, vai ser uma réplica constante dentro do processo, onde o professor só vai fazer a mediação da correção. Tá. Futuramente, a gente já está pleiteando aqui, para o ano que vem, toda essa questão da organização do material, nós estamos com a intencionalidade de entregar pronto. E entregando pronto, nós já estamos verificando, construção, todo o processo ali. Entregando pronto, consequentemente, o papel do professor vai ser apenas de acompanhar o aluno, fazer a correção, fazer essa articulação para monitorar e, consequentemente, computar o registro dentro dessas ações. Eu entendi. O problema está, Anderson, por exemplo, o professor vai ser suprido com 9, vai fazer as 3 horas de atividade, 12, e vai sobrar essas 3 horas aí que ele vai ter que postar. Mas em que momento é que eu vou obrigar esse professor, obrigar entre aspas, né, a cumprir isso na escola, se ele não vai ser remunerado? Não tem obrigação nenhuma, na verdade. A obrigação do professor é em cima das 9 horas. Por quê? Porque quando você abriu a turma, Rô, e os diretores presentes aqui, lá no sistema de avaliação, ficou como? Ficou o momento presencial e o momento complementar. O momento presencial só computa 4 horas. O aluno vai ser avaliado, na verdade, em termos de frequência, em cima apenas das 4 horas. Ele não vai ser avaliado das 15. Às 15, será exigido dele a obrigatoriedade de realizar tudo aquilo que for proposto no ambiente virtual. Mas em termos de frequência, são 4 horas. E o professor não tem que fazer nada além disso. O professor vai fazer as 4 horas do presencial com o aluno, as 5 aulas ali disponibilizados e ponto. O que a gente está pedindo é que dentro dessas 5 aulas, mais a hora atividade, seja utilizado para que o professor possa organizar o seu material, postar lá no ambiente, disponibilizar para esse estudante para ele realizar. Isso. Eu não estou pedindo para que ele cumpra 15 horas, não. Nem pode, nem é esse o objetivo. Ele vai estar cumprindo as 4 de suprimento presencial e mais as 5 relacionadas ao ambiente virtual, que é onde ele vai estar realizando. E, consequentemente, mais a hora atividade. A hora atividade é um momento pedagógico do professor, que dentro desse processo ali, ele vai estar realizando correções, enfim, produzindo material, como ali prevê toda a organização. Entendi. É que, na verdade, a gente sempre pensa, né? 9 que vira 15, é 9 que vira 15, então, realmente, ela não vira 15, né, Anderson? Não. Ela não. Pensa assim, que lá no SERI foi colocado no sistema de avaliação como atividade complementar. Acredito que lá, quando você abriu a tua turma, foi colocado como atividade complementar. Deve ter sido colocado como atividade complementar. Essa atividade complementar as atividades pedagógicas descentralizadas. Essas atividades que estarão sendo postadas. Por isso que a gente fala, quando se posta uma atividade, se posta com a intencionalidade de que, na semana, vai ser referente a 4 aulas. Seja vídeo, seja exercício, seja texto correspondente a essa situação. A professora Francisca está colocando, na minha dúvida é sobre o registro de frequência. As 11 horas complementares não serão registradas. Isso mesmo, professora, não será registrado. O que estará sendo registrado são as 4 aulas presenciais. Ah, mas então o aluno não vai realizar no ambiente virtual. Aí que a gente está emitindo e fazendo o documento vinculando, que sim, para que o aluno tenha a progressão e o avanço no processo dentro do curso, ele precisa realizar todas as etapas, todas as ações dentro do Classroom, dentro do ambiente virtual. Ambiente virtual lá, eu estou com EAD. Dentro do Classroom.
certo? O professor levantou a mão lá, quem mais? Não? Então, assim, tá? Pessoal, volto a reforçar. Oi, professora. Pode falar. Microfone fechado. Oi, Anderson. Oi. A minha pergunta é a seguinte: no RCO aparece todos esses componentes ali. Como que vai ficar essa situação daí? É isso que a professora acho que perguntou ali anteriormente, da frequência, nota, como que Perfeito. fica? Então, ela vai estar organizada assim, em uma administração, em uma formação de desenvolvimento. Informática básica não está previsto a aula presencial. Então, toda a postagem de vocês aqui já entra com um caráter avaliativo também dentro do ambiente virtual, para que o aluno realize lá no ambiente virtual. Então, no momento presencial, as 4 aulas que deverão ter de registro é uma semanal, né? Atividade administrativa, formação de desenvolvimento, linguagem de comunicação e matemática financeira. Esse vai ser o registro semanal dentro do LRCO. Uma aula de cada, então. Uma aula de cada. Aula. Ah, tá. Uma aula. Uhum. Isso é o que está previsto no sistema de avaliação lá no SERI e também estará previsto lá no CLESO, desculpa, no CLESO? No sistema de avaliação e no LRCO. No LRCO, o horário deve ser feito baseado nesta organização aqui. Tá bom? Oi, professora Lei. Ô, Anderson, então, assim, lá no RCO, a gente tem que lançar a grade do jeitinho que está aqui, como atividades no Classroom. Por exemplo, uma aula de atividade administrativa organizacional, uma aula por semana. No Classroom? Não, colocar no RCO, na grade de... No LRCO, você leva em consideração somente a aula presencial. As 4 só? As 4. No LRCO. Tá. No Classroom... Então, mas aí o itinerário... Porque, assim, lá no RCO, a formação, ela entra como itinerário, né? Uhum. Aí a gente tem que colocar as aulas do itinerário. Não pode... Porque da grade normal, as 4, elas já entram na grade normal. Aí essas disciplinas, elas entram como itinerário. Como que vai colocar daí? É porque ela está desvinculada a um código específico dentro do SERI, que é o 1824. Isso. Então, aí lá no RCO, ela é como itinerário formativo. Isso, ela vai aparecer, para aparecer 4, só não vai aparecer a informática básica. Isso. No LRCO, não ela tem. vai aparecer essas 4 aqui. É só as 4. Ela vai aparecer... Não, tem sim. Tem uma aula aqui de informática básica, atividade administrativa organizacional, linguagem, matemática financeira, tá? As 4. Aparece todas. Aparece todas. O que a gente todas. pode indicar como sugestão, e aí eu vou alinhar também com o pessoal do registro aqui do LRCO, para a gente fazer um documento de que esse registro lá no campo, informática no LRCO não vai ter registro. Por quê? Porque ela não está computada na matriz. Ela não deveria estar computada na matriz. Então, mas ela aparece. Ali realmente não tem aula com estudante, mas lá no RCO aparece todas elas para a gente colocar. Eu vou ter que verificar. Se você puder tirar o print depois para mim, mandar para o técnico, mandar para mim, até para a gente ir ajustando. Porque, assim, o que a gente buscou de informação dentro dessa organização? Que no LRCO, quando você registrou lá, quando a escola registrou o sistema de avaliação, o número de aulas, a informática básica é para ter entrado com 0. Por quê? Porque dentro dessa tabela aqui, a gente só tem 4 aulas para finalizar, para completar as 25 aulas semanais. Porque são 18 da formação geral básica, física, química e biologia. Francisca, talvez a escola tenha lançado errado, porque qual que é o ponto de atenção? É justamente isso. São 18 de física, química e biologia, 6 cada uma. É uma aula do projeto de vida, então 19. Tem as outras 2 oficinas de interpretação de matemática e interpretação de português que entraram agora, que fecha 21, e as 4 da qualificação. E a qualificação seja independente.
seja a qualificação do itinerário formativo 1 de sustentabilidade, que são 4 aulas, seja 4 aulas do itinerário formativo de assistente administrativo, que são 4 aulas também presencial. Então, fecharia 25, 21 com 4, 25. Se tem no LRSO essas outras 5 aqui do Classroom, elas não estarão aparecendo no LRSO. O professor não vai ter registro no LRSO, ele vai estar recebendo para fazer a ação. O acompanhamento é pedagógico, certo? Quem vai fazer o acompanhamento é a equipe pedagógica, o professor cumprindo o seu horário de acordo com o ponto lá na escola presencialmente. Essas 5 aulas o professor vai desenvolver as ações de postagem, de organização dentro do Classroom lá, mas não tem registro no LRSO. No LRSO só deverá aparecer as 4. Eu acho que eu entendi, então. Então, nessas 4 aulas da formação, a gente coloca lá no RCO, por exemplo, uma aula de atividade administrativa e organizacional, uma de formação e desenvolvimento de pessoas, e uma de matemática financeira e uma de linguagem. Só essas 4 na formação do RCO. Isso. Como... Tá. O que a gente pode colocar, mas isso aí a gente pode ir avançando para que a gente entenda, até por uma questão de registro, lá no campo de observação, colocar uma aula, daí, na semana foi postada no Classroom uma aula de matemática financeira que corresponde a outras 2 aulas, totalizando a carga horária como atividade complementar, conforme prevê proposta. Isso aí a gente pode orientar, e eu até falo para vocês, a gente vai precisar avançar mais nessas informações detalhadas, tá? Em termos de repasse, de registro, assim. Mas, neste momento, é importante a gente estar saindo aqui em termos de registro no LRSO, 4. Essas outras 5 não vão aparecer no LRSO. Ah, então está solto para o professor? Não. O professor tem o seu vínculo com a escola, no seu turno de trabalho, com todo o acompanhamento da equipe pedagógica para essa ação, e o professor, qual que é o compromisso do professor nessas 5 aulas? Realizar as postagens desses conteúdos. Anderson, mas o professor só vai postar, então, referente a uma aula no Classroom? Não. Essa uma aula que está disponível aqui para postagem, e organização, e produção, e tudo, deverá estar correspondendo a 4. Esta uma aula de formação de desenvolvimento de pessoas deverá corresponder à postagem a 2 aulas. Informática básica deverá ter a postagem referente a uma aula. Linguagem deverá corresponder a 2, assim como matemática financeira corresponder a 2 nesse processo ali, tá bom? Anderson, mas o professor já dou a palavra, professora Leila. Anderson, mas o professor deverá fazer os exercícios, corrigir no ambiente? Aí cada professor vai organizar. Se o professor quiser deixar o momento presencial para fazer a correção, utiliza-se do momento presencial. Se o professor quiser fazer a interação com perguntas objetivas lá no Classroom com correção automática, organiza-se dessa forma. Aí é um processo que cada professor tem a autonomia de gestão, mas a gente vai fazendo os acompanhamentos. Qual que é a preocupação principal do professor? Fazer com que esse aluno entre no Classroom para fazer as atividades. Daí vem a pergunta. Anderson, mas o aluno da EJA sabe como que é, ele não entra no Classroom, não sei o quê, não sei o quê. Esse aluno tem que ser chamado na equipe pedagógica e fala assim, olha, você optou em fazer a qualificação. Se você não seguir essa conduta, você vai ser reprovado. A proposta é desenhada desta forma. Se você não entrar, vai ser reprovado. Ah, então eu não quero. Beleza, transfere ele para o itinerário, para a turma que tem o itinerário da turma normal, do itinerário do formativo 1 lá de sustentabilidade. Mas o aluno que queira fazer essa proposta, ele tem que entender que ele tem os compromissos a mais. Até porque lá no final, ele vai receber uma carga horária de 240 horas nesse sentido. Oi, professora Leila. Bom dia, professor Anderson. Bom dia. A minha pergunta é, no RCO, então, a gente vai fazer o registro da frequência desses 4 componentes. E também, na avaliação, a gente vai, a nota mínima para ele vai ser os 60 em cada um desses componentes? Em cada um. Ok. A gente tem que tratar... Isso, a gente tem que tratar independente. Por quê? Se lembra ali no começo, quando eu falei? Hoje eu optei, isso foi uma decisão minha, de verdade, assim. Foi uma decisão minha que eu falei, eu optei em colocar e disponibilizar tudo isso para um único professor.
Ótimo, eu achei ótimo. Eu optei, isso foi uma decisão minha, tá? O RH falou, não, mas não tem sentido. Eu falei, não, eu quero que seja um único professor. Se não sei, às vezes o professor não desenvolveu linguagem de comunicação, enfim. Mas foi uma decisão minha. Eu falei, eu quero que o mesmo professor trabalhe os 5 componentes. Já é algo novo, já é algo diferente, é algo que a gente tem que trabalhar e melhorar. Eu ainda vou colocar 5 professores diferentes para a gente gerenciar? Não, um único professor. Se dá certo, a gente vai saber lá no final do semestre. Se não deu certo, a gente pode melhorar e aperfeiçoar. Então, esse professor, sim, vai ter que entenda-se cada conteúdo, mesmo a informática básica, que não tem presencial, mas tem a aula EAD, todo o sistema de avaliação dela vai... EAD. No Classroom, todo o sistema de avaliação dela vai ter que acontecer lá no Classroom. Exercícios, enfim... Mas deverá cada componente ter todo esse sistema de avaliação de registro lá no final, com a média 6 para aprovação. Ok. Professor, a minha opinião é que eu acredito que vai dar muito certo, porque todos os componentes, eles se encaixam para um único professor trabalhar. A comunicação, a maneira de falar, para que seja um bom assistente administrativo, o cálculo, a questão do juro. Então, todos os componentes se encaixam para essa qualificação. Então, acredito que vai dar muito certo. Que bom, tá? professora. Muito obrigada. Fico feliz. Obrigada pelas informações. Isso aí. Tá? E assim, pessoal, eu faço uma analogia bem boba, assim, mas eu acho que é importante a gente também contextualizar esse processo ali, porque a partir do momento que é um único professor, a analogia que eu uso é a fase 1. Lá da fase 1, com os pequenininhos lá, quando tem a 1º ao 5º ano, não é um único professor que trabalha português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, né? Não são essas áreas de conhecimento da fase 1, mas não é um único professor que trabalha todos os componentes dentro do processo. Entenda-se dessa maneira a mesma realidade. É o mesmo professor que vai trabalhar esses 5 componentes aqui, ok? Às vezes, em determinada semana, o professor precisa disponibilizar e focar mais na atividade administrativa e organizacional. Nada impede ele de estar utilizando essa aula aqui. Claro que lá no registro do LRCO, ele vai ter que registrar a aula referente à formação e desenvolvimento de pessoas, mas nada impede de ele fazer essa gestão de organização, desde que chegue lá no final e ele consiga dar conta dos conteúdos a serem propostos, e aí é um outro ponto, né? Nós temos uma ementa. Essa ementa, depois, lá no final, eu vou precisar ouvir. Olha, a ementa foi satisfatória, a ementa forçou demais, a ementa está muito rasa. Esse termômetro também a gente vai precisar para que a gente consiga quantificar. É o novo, é aquilo que eu estou indicando para vocês que a gente precisa entender dentro do processo. Oi, Adri. Anderson, desculpa a insistência na pergunta. Eu entrei aqui no livro registro e está constando lá a informática básica. A pergunta é um erro que foi adicionado esse conteúdo lá, a escola ela tira, como que faz? Eu não entendi, porque você tira um print para mim, do sistema de avaliação do nem do sistema de avaliação, do registro do LRCO, que a gente andou conversando semana passada, né? Tira um print para mim do LRCO e tira um print do LRCO aparecendo, para eu encaminhar e perguntar aqui certinho como que devemos proceder. Talvez seja algum sistema de interpretação, mas a gente vai falar, mas não tem aula vinculada. E daí? Faz registro, desconsidera, porque no final talvez a gente tenha que registrar o sistema de nota da avaliação. Talvez só registre a avaliação e não a frequência. Tendo em vista que a frequência está no Classroom. Isso, porque aparece assim para registro teste de conteúdo, né? Então por isso que eu estou perguntando. Pode. Não sei, daí isso que eu vou até me informar. Se a gente registra o conteúdo, mas não registra a frequência, registra as avaliações, porque como não tem o vínculo com o momento do Classroom, a gente precisa entender como que essa situação vai dar em termos de sistema, tá bom? Certo, obrigada. Quem mais? Então vamos avançando. Então, entender essa parte, pessoal,
Essa parte aqui é um pouquinho, a parte mais de compreensão mesmo, porque como que de 5 vira 11 dentro desse contexto de registro, tá? Primeiro, no Classroom não tem registro. O Classroom não vai ter registro no LRCO. Vai ter um registro, talvez a gente também, até por entender, e até por um acompanhamento, talvez a gente crie uma planilha semanal para que o professor possa registrar suas atividades dentro do processo, mas para formalizar um registro dentro do momento que o professor estará realizando no Classroom. Mas essas ações ainda a gente vai analisar, verificar, e em conversas com vocês nós vamos avançando dentro dessa situação. E daí sim, o suprimento final do professor são 9 aulas, tá? Não vai ser às 15, estão vinculadas às 9, mais a hora atividade. Então, aquela fala ali, das 11 aulas referentes ao Classroom, o professor será suprido em 5 destinados para produção, postagem, correção, somadas 4 horas no presencial e 5 para postagem no Classroom, total de 9, supridos pelo professor, como já aconteceu por parte de vocês. Aqui, pessoal, o Classroom já foi passado, então a primeira ação que eu quero que vocês façam durante aí o dia de hoje verificar se o acesso de vocês, professores, já está ok e, consequentemente, já está disponível a sala de aula, certo? Então, é o mesmo procedimento lá do período da pandemia, lá na salinha do Classroom, para vocês fazerem o acesso. Ali vai aparecer todos os componentes, onde vocês estarão abrindo sala por sala, e dentro de sala por sala vocês estarão fazendo a postagem de vocês referente aos conteúdos, verificar se a relação dos alunos que ali estão no Classroom está condizente com a questão da relação da chamada do SERI. Isso é importantíssimo vocês estarem realizando essa conferência, verificar se a relação dos alunos que ali estão para vocês é a mesma relação que está lá no SERI. Tá? Lá no livro de chamada do presencial. Se tiver faltando um aluno, vocês têm que informar para que a gente consiga mobilizar e fazer a ação. E assim, todas as aulas do momento presencial, mobilizar esses alunos para que eles acessem o Classroom. O aluno tem que entender que para este curso não é optativo acessar o Classroom. Para este curso é importante que ele deverá estar realizando esse acesso direto lá no Classroom. E daí ali entrou a questão da matemática financeira, então ali a gestão de todo o processo é do professor. Postagem, exercícios, a ação propriamente dita, ali ele tem a autonomia de organizar a situação. É importante que o professor fique muito atento referente à questão da ementa, que o professor fique muito atento referente ao quantitativo de carga horária a ser trabalhado e, consequentemente, a partir do momento que o professor consiga gerenciar isso, postando ou trabalhando no momento presencial e conseguindo dar conta da ementa, da proposta que está sendo proposta ali para os estudantes, excelente. Se a gente verificar, se vocês entenderem que não, Anderson, está complicado, tem muito conteúdo, traga para nós, tá? Traga essas situações para nós para que a gente possa avançar. A questão dos acessos, enfim, a mesma telinha, a mesma organização, professores, alunos, a relação, ou seja, não mudou nada daquilo que nós já estávamos habituados. Aqui nesse documento já está disponível também, por isso que eu falo, se vocês não receberam, conversem com a direção, conversem com os técnicos dos núcleos, que é para ter já encaminhado, aqui vai abrir toda a ementa daquilo que a gente tem falado para vocês. Aqui é a carga horária do semestre, tá? A organização, a subdivisão de como cada professor vai estar realizando é do professor. Aí compete a ele daí estar realizando essa fragmentação, essa organização ali. Então aqui nós temos atividades administrativas e organizacionais, formação e desenvolvimento de pessoas, informática básica, linguagem e comunicação, matemática financeira. Ou seja, a ementa está disponível ali também. Tá bom? Eu sei que é muita informação, é muito do novo, tá, pessoal? O que eu quero nesse momento assim? Primeiro, que vocês busquem absorver essas informações que foram repassadas,
Fico em débito com vocês para verificar essa questão do LRCO que está aparecendo a informática, tá? E daí, consequentemente, só para orientá-los, acredito que a gente vai ter que registrar o conteúdo e a nota só, não registra a frequência, porque a gente não está registrando frequência do Classroom, então não tem sentido registrar a frequência lá no informática, mas eu já vou passar aqui para a Jaque aqui, para que ela vá lá conversar com o pessoal, abra uma tela e eles possam nos orientar corretamente e, consequentemente, a gente passa isso aí para vocês. Eu quero ver com vocês, e aí mais os professores nesse momento ali. É interessante abrir um grupo de WhatsApp para a gente tentar melhorar esse canal de comunicação? Melhorar não, facilitar, né? Porque é o algo novo. O que me preocupa disso tudo? É o algo novo. Esse algo novo gera expectativas, ansiedades, e como somos em tantos, somos 12 turmas, serão 12 professores, podemos colocar os 12 pedagogos, se os diretores também quiser 12, e mais os técnicos, não é um grupo objetivo. Informativo para isso, estou com dúvida referente a isso, aquelas questões que a gente traz sempre para alinhamento. Mas se vocês entenderem que é pertinente, eu já envolvo esses técnicos para que eles peguem os contatos dos diretores e, consequentemente, a gente vai inserindo todos vocês para a gente organizar esse canal de comunicação. Até porque, volto a reforçar, a minha intenção é, daqui 15 dias, tentar marcar mais uma reunião. Marcar mais uma reunião com vocês, para que vocês possam me dar um feedback. Olha, Anderson, ainda não está acontecendo isso, legal, não está, e aí a gente avança dentro desse processo de construção, pessoal. E aí o que eu quero muito de vocês? Eu quero, junto com vocês, que vocês nos veem procurem nos ver como parceiros dentro do processo, tá? É o algo novo, é o algo diferente. Eu sei que tem muita coisa que ainda a gente precisa avançar dentro dessa organização, mas a gente precisa de parceiros, né? A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a aceitar esse desafio, de organizar uma proposta, ou modelar essa proposta com esse caráter, com esse olhar para o aluno da educação de jovens e adultos, tá bom? E, aproveitando que nós estamos com os professores aí, nós também teremos... Aqui a gente está tratando dentro do ambiente virtual. A nossa intencionalidade é migrar essa proposta para o EAD, daí agora sim para o EAD, nos mesmos formatos, no mesmo desenho, na mesma característica. Só que para o EAD, não sei se é de conhecimento de todos, agora nesse segundo semestre nós estamos iniciando também com o EAD, tá? Só que o assistente administrativo a gente segurou. Por quê? Porque falta profissionais que tenham um curso de qualificação voltado para a tutoria de no mínimo 180 horas. Então aqui já estendo o convite a vocês, professores do curso de qualificação, que tenham interesse, possivelmente no semestre seguinte, o ano que vem, a gente vai iniciar a oferta no EAD, até com mais suporte, mais bagagem aí junto com vocês, mas que vocês realizem o curso de qualificação que estará sendo ofertado, aí vocês podem estar conversando com os diretores, eles estarão, acredito que os diretores já tenham recebido o convite aí. Já receberam, Sidney, o convite lá das inscrições? A inscrição vai começar agora em agosto, é uma semana bem curta, e o curso vai de setembro a novembro. É totalmente online, referente a Moodle, é um curso de 180 horas. Então, você, professor do curso de administração, de ciências contábeis, que tem o interesse em trabalhar no EAD, se inscrevam nesse curso propriamente dito, porque ele é pré-requisito para que possa estar sendo atribuído aula a vocês nesta área aí, no ambiente virtual, que daí é uma outra realidade, que daí a gente sai do Classroom e a gente vai para o ambiente virtual mesmo, que é onde a gente acredita que tem até maior robustez, controle, observação em si, todo um processo ali que a gente tem de intencionalidade a ser encaminhado, tá bom? Então fica esse convite para vocês nesse sentido. As pré-inscrições acontecem nessa semana, começa essa semana ali, tá bom? As aulas de EAD podem ser lançadas no RSO somente... professora Leide, então assim, vamos tirar a palavra EAD, tá? As atividades remotas, as atividades complementares, porque a nossa proposta, ela está vinculada ao ensino presencial,
É o mesmo cuidado, que eu já estou falando tanto em ambiente virtual, e não é ambiente virtual, é o Classroom, apesar de não deixar de ser o mesmo. É o mesmo, Judite. Mas, assim, esses ambientes, as aulas das atividades remotas não serão lançadas, tá? Talvez a gente possa colocar como observação. Então, quando você registra a tua aula 1 lá do Educação Financeira, e tem mais 2 que é no ambiente virtual, né, no Classroom, você pode colocar 2 aulas foram postadas, os conteúdos do referente a 2 aulas foram postadas no Classroom para os alunos desenvolver. Pode ser postada, beleza? Mas não em registro, você vai estar apenas indicando que foi postada lá no campo de observação daí do dia da aula daí. Tá bom? Oi, Enio. Professor, por se tratar de algo assim tão novo, você não acha necessário uma reunião presencial mesmo com todo mundo? Por dividir em polos menores, para não vir todo mundo para Curitiba? Eu acho que todas as dúvidas seriam mais fáceis sanadas num período mais curto. Com certeza. A gente está com um problema sério aqui referente a questões relacionadas a eventos. Mas como o grupo não é tão grande, eu vou fazer uma provocação aqui, tá, interna, para ver, eu acho que um evento de 50 pessoas a gente consegue organizar tranquilamente esse processo. E talvez a gente até se aprofunde nessa questão da construção dos conteúdos, das emendas com os professores nesse sentido. Então, vou acatar, sim, essa tua sugestão, vou encaminhar para frente, professor Enio, e daí, consequentemente, a gente, se tiver o ok, a gente já indica para vocês. O pessoal está falando do grupo ali, então eu também já vou pedir depois para que os técnicos registrem, repassem para a Jaque lá o nome, diretor, equipe pedagógica e o professor envolvido por escola, tá? Que daí a gente também já organiza esse grupo ali com o intuito justamente de fazer troca, tá, pessoal? Esse grupo é para fazer troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Então, o professor que queira compartilhar um conteúdo que deu certo lá na sua aula, enfim, é o momento que a gente pode estar utilizando, vamos fazer desse grupo com esse caráter e com essa intencionalidade, tá bom? Mas eu vou verificar assim, tá, professor Enio? Não vou garantir porque a gente tem tido algumas dificuldades para elaboração, para organização de evento. Mas eu concordo também que justamente por ser esse algo novo, e assim, por ser um grupo reduzido, 12 turmas para nós, ficou um quantitativo bom para a gente iniciar esse trabalho, né? E, consequentemente, a gente consiga aperfeiçoar, que com certeza vai precisar. E dentro dessa questão do aperfeiçoar, em parceria com vocês, a gente consiga avançar nesse processo aí. Tá bom? Pessoal, dúvidas, eu sei que vai ter de monte. Todo dia, toda aula, todo momento que vocês sentarem com o aluno, toda hora que vocês sentarem para fazer a organização das suas 5 aulas, vai aparecer. E aí é importante vocês sempre procurarem. Se a gente organizando esse grupo aí já facilita bastante. E nos procurem, provoquem mesmo, tá, pessoal? É importante esse tipo de provocação propositiva, no sentido que a gente consiga realmente ter esse olhar de preocupação daquilo que está dando certo e aquilo que não está dando, para que a gente possa avançar, melhorar e tentar levar da melhor maneira essa proposta, essa opção dentro da escola, dentro da oferta para o nosso estudante aí, tá bom? Certo? Então, a gente vai encerrando, deu 1 horinha e pouquinho aí de conversa. Esse link eu já vou disponibilizar também logo para os técnicos e vou pedir para eles encaminharem para vocês. Vai ficar disponível ali tudo que foi conversado, abordado aqui com vocês dentro do modo geral. Quem ainda não recebeu a informação 24, 23, peça para a direção. Se a direção não recebeu, peça para o técnico. Ali vai estar bastante informação já que vai ajudar. Procurem fazer o acesso no Classroom. Quem não conseguiu acesso no Classroom, repasse para o técnico também para a gente ver o que está acontecendo. Isso é os primeiros passos para a gente conseguir avançar. E o segundo e o maior ponto de atenção é aquilo que eu falei. Monitorar e acompanhar esse estudante dentro do Classroom. Isso é fundamental, porque se ele não faz lá no Classroom, a gente vai ter problemas depois lá na frente para a validação final do sistema de avaliação. Oi, Jaque.
Beleza, então. De resto, então, a gente encerra por aqui. Beijos e abraços, uma excelente semana para vocês aí. O que vocês precisarem, pode contar conosco. Até.